13 exemplos de ensinos que nos foram transmitidos e que a gente deve permanecer nestes ensinamentos. Abra sua Bíblia aí em Gálatas e vamos ver mais um outro ensino que nos foi dado e que a gente precisa permanecer nele. Não podemos deixar de permanecer neste ensino que nos foi dado. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Gálatas capítulo 3 e versículo 13. Diácono Nixon, leia esse texto, por favor. Gálatas 3 e 13. E vamos ver qual é o próximo ensino. Gálatas 3 e 13. Resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pronto, obrigado. Meus irmãos, olhem, houve um período na vida da comunidade cristã ou igreja que surgiu um ensino errado, denominado maldição hereditária. E esse ensino, querendo ou não, ainda atingiu a comunidade da Assembleia de Deus, né? O Arraial, eita, também São João, né? Arraial não, para ninguém pensar que surgiu também na igreja Assembleia de Deus, denominação Assembleia de Deus. Infelizmente, alguns na Assembleia de Deus chegaram a absorver este ensino errado de maldição hereditária. É aquela questão: o pai ou a mãe tem um certo vício, o vício da embriaguez. Olha, pense, o filho do mesmo jeito, o neto do mesmo jeito. Não, isso aí é uma maldição hereditária. Tem que quebrar essa maldição hereditária. E a pessoa tinha que nem fazer um retrocesso, como que voltasse para o útero materno para poder ser quebrada essa maldição. Pense numa bagaceira de ensino errado, herético. Era e é maldição hereditária. E isso não existe, irmãos, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós. Ora, seu pai ou sua mãe pode ter um vício pior do que seja lá o que for, mas se você aceitar Jesus como Salvador, pronto, Jesus quebrou essa maldição, não tem para onde não. Ele se fez maldição por mim e por você. Porque senão, irmãos, onde é que estaria em vigor o que Paulo, pelo Espírito Santo, deixou registrado? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então, onde estaria esta palavra revelada de Deus ao apóstolo Paulo? Estaria na lata do lixo, não teria nenhum valor. Mas a questão é: maldição hereditária não existe. Não, porque pense a prostituição que rola, é de pai para filho, de neto a taraneto, seja lá o que for, e todo mundo é nesse ritmo. Não importa, porque a questão aí, irmãos, tem a ver com a vivência no lar. A vivência no lar. Ora, se o pai
vive na embriaguez, a mãe também vive, ou um dos dois, não importa. Estou só focando esse exemplo porque aí a situação é geral. Mas se um dos dois ou os dois vivem na prática da embriaguez, tem filhos, os filhos podem ser induzidos pelo exemplo dos pais a viverem também bebendo, ou fumando, ou seja lá o que for. Eles podem ser induzidos pelo exemplo do pai e da mãe a viver aquilo ali, a continuar no mesmo ritmo. Conquanto que devemos lembrar que todo ser humano tem um livre-arbítrio. Aquela criança, ela poderá ser induzida a trilhar no caminho errado, mas ela poderá também não ser induzida. Se ela for orientada por terceiros, aí é onde é que vem a importância de uma boa educação secular, uma orientação correta, de uma boa educação cristã. Se a criança vem para a escola bíblica e o professor infantil, ou quem sabe de adolescentes, vai instruindo aquela criança ou adolescente ou pré-adolescente no que diz respeito à palavra de Deus, a como se proceder, então ela poderá escolher entre seguir o exemplo dos pais ou não. Mas que essa questão de maldição hereditária, eu sou crente, mas meu pai era um cachaceiro, então tem que quebrar essa maldição. Não, deixe dessa conversa babada. Não existe isso. Meu pai ou minha mãe era prostituto de carteirinha, e agora eu estou também no mesmo ritmo. Não. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Nós não podemos absorver, irmão, este ensino errado, chamado maldição hereditária. Nós não podemos absorver, não, de jeito nenhum. Vamos quebrar essa maldição. Vamos fazer uma campanha de 15 dias, né? Tem gente aí que trabalha com campanha. Então, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma corrente, seja lá o título que alguém queira dar, para ser quebrada essa maldição na sua vida. Você já é um crente em Jesus Cristo, uma crente em Jesus Cristo. Maldição em você não existe. É que nem macumba. Macumba pega em crente, irmão? Não. Se você for um crente direitinho, agora se você for um crente desmantelado, na nossa expressão, né? Chamar um crente desmantelado, um pé na igreja, outro no mundo, não tem uma vida condizente com a verdade do Evangelho. Aí se você vê um sapo na sua casa de boca amarrada, e pronto. Aí dá logo um desarranjo intestinal, porque vocês, pronto, jogaram uma praga aqui em casa, aqui um sapo com a boca amarrada, e você agora jogaram terra do cemitério aqui no meu telhado. Aí você chama alguém para limpar, para quando chover não entupir aí as calhas, pronto. Agora um crente com medo, porque jogou terra de cemitério lá no seu telhado. Não, se você é um crente em Jesus Cristo, direito ou direita, nem se preocupe que nada vai lhe pegar, não, pelo amor de Deus. Bem, quanto mais essa terrível de maldição hereditária. Cristo se fez maldição, irmãos, então já era, acabou, ponto final. Vamos ver outro ensino que nos foi transmitido. Eu não estou me detendo porque você já sabe o que eu disse, né? A nossa intenção não é se deter botando argumento em cima de argumento, mas só para relembrar alguns ensinos que nos foram transmitidos. Vamos agora para outro ensino que nos foi dado. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. Diácono Adeilson, lê para a gente, por favor. Gálatas 5 e 9. Pronto. Eu lembro quando o pastor Manuel Francisco citava esse texto em alguns cultos de doutrina lá em Viçosa. Vez por outra, pastor Manuel Francisco, nos seus ensinos para a igreja ali em Viçosa,
ele falava justamente esse texto, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, é aquele negócio, tem nada não, isso é besteira, isso não faz mal não, isso não vai influenciar não, isso não vai prejudicar a minha vida espiritual não, isso é besteira, não, isso aí não é nada demais não. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento, vocês sabem, aquele pozinho, quantos grãozinhos não tem, irmão, em 5 gramas de fermento? Imagine quantos grãozinhos de fermento tem em 5 gramas de fermento. Mas aquelas 5 gramas de fermento em uma massa pode trazer uma situação de realmente levedar a massa. Agora você imagina o povo quando saiu do Egito. E uma mistura, tem uma tradução bíblica que fala que foi uma mistura. Uma mistura saiu com os israelitas. Uma mistura. Um pouco de pessoas egípcias saíram acompanhando os israelitas do Egito. E essa mistura, irmão, deu dor de cabeça na caminhada. Porque essa pequena mistura, permita-me assim dizer, fermentou situações onde os israelitas passaram ali no deserto. E foi a mistura, foi o fermento ali no Antigo Testamento, que estava no meio do povo de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso é besteira. Isso não quer dizer nada, isso aí não faz mal a ninguém. E vocês sabem, irmãos, que às vezes no meio da comunidade cristã, no meio do povo de Deus, no meio de uma congregação, tem um, outro e mais outro, que infelizmente com a sua vida não correta, de acordo com a palavra de Deus, contrariando aquilo que está na palavra de Deus, pode fazer levedar toda a massa, ou seja, influenciar negativamente, porque fermentar aqui fala de coisa ruim, não está falando aqui de coisa boa não. Nesse texto aqui de Gálatas 5 e 9, fala de doutrinas erradas, e aqui a gente vai podendo aplicar em qualquer situação da nossa vida. A gente tem que ter cuidado, irmãos, que cristãos somos, mas devemos proceder como cristãos, devemos andar como cristãos, viver como cristãos, seguidores de Cristo. Vamos deixar isso aqui, pastor, essa besteirinha aqui adentrar no nosso meio. Só essa besteirinha aqui deixa adentrar aí, que isso aí é besteirinha, não tem nada demais não, isso aí não vai prejudicar não. Vocês conhecem o ditado popular, eu acho que é um ditado popular, mas se não for, era bom que fosse. Uma laranja boa no meio de meia dúzia, vamos botar meia dúzia ruim, só uma laranja boa pode ser influenciada negativamente, e 6 laranjas boas e tendo uma ruim, um fermentinho ruim, pode ser prejudicado do mesmo jeito. Vocês compram verdura, vocês compram laranja na feira, vocês escolhem a dedo as laranjas, está tudo boa, quando é de um dia para o outro, de repente você vê uma fermentada, e se você não tirar aquela fermentada, vai contaminar as outras que estão boazinhas. Então vamos afastar, vamos tirar aquela laranja fermentada. Irmãos, esse negocinho de nada não faz mal, não prejudica, tem prejudicado tanta gente, tanto individualmente, como infelizmente tem fermentado, às vezes até coletivamente. Um pouco de fermento leveda toda a massa.
a gente tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa está envenenada, né? O pastor Zé Carlos, aqui de João Pessoa, ele chama a pessoa envenenada. Aí vem o envenenado, quer dizer, uma pessoa fermentada, irmão, envenenada, doente, pode prejudicar outras pessoas, pode prejudicar. Sai envenenando um aqui, envenena outro acolá, porque está fermentado. Fermento aqui não é coisa boa, influência negativa, coisa ruim. Aí a pessoa está doente, doente na alma, não sente mais a presença de Deus, porque uma pessoa doente na alma não tem como sentir a presença de Deus, irmão. Como é que pode? Uma pessoa doente sentir a presença de Deus? Não sente, porque ela está doente, ela tem que ser curada, ela precisa pedir a Deus para Deus curar. Jesus, me cure, porque eu quero sentir a tua presença. Mas está doente na alma, é crente, mas está doente na alma. O fermento velho, levedor, está levedando a sua alma, e está absorvendo coisas erradas, e além de absorver, ainda passa um pouquinho do veneno ou do fermento ruim para outra pessoa. Aí outra pessoa começa a ficar doente espiritualmente, aí já tem mais um doente por causa do fermento que pegou do outro ou da outra, aí já vai passando para outro. Irmãos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí depois fica, Jesus, mas por que eu não sinto a presença? Por quê? É porque você deixou o fermento, uma coisa ruim, adentrar na sua alma, e isso impede de você sentir a presença de Deus na sua vida. Aí vem culto, vai culto, começa culto, acaba culto, e você do mesmo jeito, tanto fez, tanto faz, vir para culto, como não vir para um culto, para adorar a Deus, porque infelizmente a sua alma está envenenada, e só Jesus para lhe curar. Não é pastor que vai lhe curar, não é outro obreiro que vai lhe curar, não é um irmão que vai curar a sua alma, uma irmã que vai curar a sua alma, não. Só Jesus para lhe curar, se você deixar. Ainda tem esse detalhe: se você deixar Jesus lhe curar a sua alma, senão, nada feito. Mas este ensino foi passado para a gente. Eu recebi esse ensino, eu acredito que vocês também tiveram este ensino. Vamos ver outro ensino que nos foi transmitido, irmãos, em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Esse aqui são 4 versículos, mas permita-me, eu vou lê-lo, porque é mais extensivo, vou ler mais rápido. Efésios 4, 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que, finalidade, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. O que foi nos transmitido, irmãos? Que os ministros de Deus, os ministros que está aqui no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, esses ministros do evangelho, eles foram dados para colaborar no seu amadurecimento. Os ministros de Deus foram dados para colaborar, contribuir com o seu amadurecimento cristão. Olha, veja que o versículo 12 diz: querendo estes, o Senhor deu estes aqui, querendo, o querer do Senhor, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então os ministros são dados porque o Senhor quer o seu aperfeiçoamento cristão.
Então não existe pastor que você vai dizer, aquele pastor é melhor, esse não, porque um se completa no outro, irmão. Um que um não tinha, o outro vai ter. Porque não vai ter um pastor completo para nenhuma igreja. Não vai ter. Pastor Neco, nosso pastor presidente, poxa, uma maravilha. Mas pastor Neco não era completo. Eu lembro como hoje que um pastor, ele me abordou lá na frente da igreja sede em Maceió, e ele disse, Silvio, ele com mais tempo do que eu de ministério, e mesmo assim ele disse, Silvio, eu vou fazer o que aqui na terça-feira? Ouvindo a mesma ladainha, ouvindo a mesma ladainha, a mesma coisa, fazer o que aqui? Eu venho nada, Silvio, para o culto de doutrina aqui, não tem nada que a gente vai ouvir. Olha, e pastor Neco tinha aquele jeito que Deus o deu, de ministrar tranquilamente, aquela maravilha, aquela calmaria, para ensinar, mas havia pessoas que mesmo assim não gostavam do ensino do pastor Neco, como o exemplo citado. O pastor Neco é recolhido ao descanso eterno. É levantado o pastor Orisaldo, nosso presidente atual. Quando menos espera, alguém diz, ele ensinou isso aqui em São Miguel dos Campos. Olha só. Ele ensinou isso aqui em São Miguel dos Campos. Eu vou fazer o que no culto de doutrina? Ele ensinou isso em São Miguel dos Campos e está ensinando aqui de novo. Irmão, olha, não tem pastor que venha agradar o povo não, infelizmente. Cada um tem a ferramenta que Deus deu a ele. A ferramenta do pastor Neco era uma, a ferramenta do pastor Orisaldo é outra. E a gente tem que entender isso aí. Cada um tem uma ferramenta diferente. E cada um tem algo a ofertar a gente. Se a gente se dispuser a aceitar o que cada um tem a nos ofertar. Mas se não, já era. Senão já era. Então veja que os ministros são dados à igreja para colaborar com o seu amadurecimento. Jesus quer o seu aperfeiçoamento, para que na obra do ministério o corpo seja edificado. E o versículo 3 diz, até que todos, não é quase todos, mas que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Versículo 14 mostra a finalidade, para que não sejamos, olha, os ministros são dados para colaborar com o seu aperfeiçoamento cristão, para que trabalhemos juntos, sejamos edificados juntos, com a finalidade de que a gente, irmão, não seja mais criança, para que não sejamos mais crianças inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ai, irmão, tem crente que come de tudo. Tem crente que come de tudo. Se vai para a internet, no YouTube, eita, eu ensino aqui, ó, eita, eu vou comer esse ensino. Se vai em outro canal, eu vou comer isso aqui também. Vai comendo tudo o que tem de ensino na internet. Não tem a habilidade para poder destrinchar, saber o que é certo, saber o que é errado, se ali tem veneno, se ali não tem veneno. Mas falou de Deus, não, falou de Deus, eu estou aqui, estou em todo lugar, vou para qualquer reunião cristã aí, é falar de Deus, eu estou lá para comer. E de internet piorou ainda, tudo que tem eu parco, boto de bucho para dentro, e fica um crente também doente, e fica envenenando outros, com ensinos errados, que não condiz com a santa e preciosa palavra de Deus. Mas o que é que acontece? Às vezes as pessoas se acham, irmão, que eu já tenho tantos anos de crente, isso aí para mim basta. Isso aí, já tenho muita solidez. Que nem em um campo onde eu passei, eu convidei alguém para dar uma palavra para os casais,
A esposa ficou com as irmãs, o esposo ficou com os homens. Separamos para ter uma liberdade maior e os homens indagarem mais ao ministrante e as mulheres à ministrante. Mas teve alguém na igreja, já de uma certa jornada, de uma caminhada cristã, que a pessoa disse: eu não vou não, eu vou fazer o que lá? Eu já sei de tudo. Irmão, ninguém sabe de tudo não. Ninguém sabe de tudo não. E o que a gente sabe precisa ser reciclado. Quem trabalha em empresas, às vezes o empresário ele faz alguns relances ali na fábrica ou na empresa, para justamente poder capacitar melhor os funcionários, fazer eles relembrarem o que eles aprenderam em uma capacitação anterior, e agora que vai recapitular novamente. Na escola é a mesma coisa, sempre tem reprise do que se aprendeu há anos atrás, e na igreja não é diferente, irmão. Aí quando um crente deixa de vir para a doutrina, para ficar em casa, ele está dizendo o quê? Eu sou autossuficiente, eu já tenho capacidade demais de decifrar, de entender, de interpretar a Bíblia Sagrada. Eu não estou precisando de pastor para poder me passar a palavra não. Não, você está doente, irmão. Você está doente e nem sabe. Porque um crente, irmão, que tem desejo de aprender, ele anda nos cultos de doutrina, mesmo que seja reprise. Eita, eu já ouvi isso aí, já. Pastor Neco, ele tinha um trabalho que ele fazia no estado, fora do estado, era a vinha do Senhor, foi feito um livro, tinha outros assuntos que ele ministrava, e eu sei que algumas vezes eu fui acompanhá-lo, não acompanhando ele, ele estava ministrando. Uma vez ele estava em Santa Lúcia, e eu tenho essa foto que eu tirei com ele. Eu disse: eu vou para Santa Lúcia, vou ouvir o pastor Neco. Cheguei lá, estava falando sobre a vinha do Senhor, e eu já tinha ouvido sobre a vinha do Senhor na série, já, mas irmãos, e eu guardo tudo do que eu ouvi? Não, eu não guardei tudo do que eu ouvi, mas quando chegou na Santa Lúcia, ele foi falando, eu fui relembrando alguma coisa, e coisa nova surgiu ali naquela ministração, para nós ali na igreja de Santa Lúcia. Fiz um trabalho com ele lá na Fafiteal, hoje Fateal, fiz lá e tudo, ele foi, e eu lá presente, aprendendo mais um pouquinho. Se a gente, irmão, tem no coração a disposição para aprender, a gente vai. Pode ser reprise, mas tem alguma coisa nova ali. Vai ter um detalhezinho ali que vai vir e eu vou absorver. E o que já falou e que eu ouvi, eu vou recapitular. E eu garanto a vocês, pastor Neco está no descanso eterno, mas vez por outra eu já disse a Deus: meu Deus, pastor Neco falou sobre isso, aquilo outro, não sei o que, e eu ainda estou aqui brocando. Porque quantas vezes pastor Neco ensinou sobre isso aqui, e não sei o que mais lá, e eu presente, mas hoje ele está lá, descansando do Senhor, e eu aqui matutando com Deus. Ele ensinou tanto, mais de uma vez eu aqui estou brocando, estou aqui matutando com aquilo que ele ensinou. Mas tem crente que se acha, irmão, já é capaz, né? Não preciso mais não. Aí não vem para a doutrina. Ou às vezes nem se acha já o bambambam, ou a bambambam, o rei ou a rainha da cocada preta, nem se acha. Aí quando menos espera, está aí comendo tanta coisa que não presta, de repente está aí envenenado, envenenada. E quando vem para a igreja e vem na outra com ensinamento errado, que nem um campo onde eu passei, que um camarada viu um ensino lá no YouTube sobre determinado assunto bíblico, e de repente foi infernizar, não foi nem envenenar, foi infernizar a vida de um e de outro.
Não, irmão, não se pode isso não. Vamos andar na doutrina. Vamos marcar um encontro com Deus. Se você está livre na terça, hoje eu estou, vamos embora. Vamos para a doutrina, aprender a palavra. Se não, irmão, a gente vai ficar como? Como nós ficaremos? Teremos estrutura ou não? Os antigos se lembrem como eram os cultos de doutrina. Pelo menos eu me lembro em Viçosa. Os cultos de doutrina em Viçosa era topado, cheio. O povo ia, irmão. E não era só os velhos não, como o povo pensa. Era só os velhos que iam, não. Criança, adolescente, jovem, adulto. Estava lá todo mundo na doutrina. Nem que uma criança ou outra dormisse por lá, mas estava na doutrina. Estava lá. Todo mundo na doutrina, irmão. E o povo lá, querendo buscar a Deus e querendo ouvir o ensino da palavra de Deus. Hoje, meu Deus do céu, eu ainda agradeço a Deus por aqui. Porque por aqui a nossa média na doutrina é de 60 pessoas. A média de 60 pessoas. Às vezes chega um pouquinho mais para lá. Pode dar uma queda para 50 e pouco. Mas a gente acompanha, irmãos. A gente acompanha os que são frequentes na doutrina. Mas imagine quem não é, irmão, frequente na doutrina. Imagine quem não é. Que tipo de estrutura a gente fica? Os discípulos andaram 3 anos e 6 meses com Jesus. Pregação e ensino. Ensino e pregação. Tinha cura no meio também. Como a gente vê na Bíblia que o ministério dele era tríplice: ensinamento ou ensino, pregação e cura divina. Mas os discípulos estavam lá, no pé de Jesus Cristo. João 6, na nossa expressão, o cacete rolou. Jesus botou para torar nos discípulos, pá. E muitos, não foram poucos, e muitos o abandonaram, deixaram. Porque disseram: duro é este discurso, quem poderá suportar? Quem vai suportar um discurso pesado desse? Aí Jesus olha para uns lá e diz: e aí vocês? Não, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida. Então, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida. Então, uma cambada foi embora, mas os outros que estavam ali com Jesus, para segui-lo, não importando se o discurso era duro ou não, mas eles estavam ali com Jesus, sabendo que as palavras de Cristo eram palavras de vida. Mesmo sendo o discurso duro para uns, para outros, palavra de vida. Como vamos aqui mudar? Para uns o discurso foi amargo, foi fel. Para outros, doce, doce. Mas que irmão, manda mais, papai. E a boca aberta, e manda mais, papai. Achando bom, achando bom. Meus amados irmãos, pastor em sã consciência, ele quer contribuir para o crescimento, para o amadurecimento do cristão, em sã consciência. Ele não quer botar um crente para a perdição. É a mesma coisa de um pai e de uma mãe. Um pai e uma mãe em sã consciência, sabendo de suas responsabilidades maternais e paternais. O que é que eles fazem? Eles querem levar os filhos pelo bom caminho. Palavra dura, ora não, mas porque quer levar os filhos para o bom caminho. E um ministro do Senhor, em sã juízo, ele também, irmãos, ele só quer colaborar para que você possa amadurecer. Às vezes pode ser uma palavra pesada, uma palavra dura, como já aconteceu comigo, alguém me procurar para falar comigo e eu pegar e dar uma palavra mesmo, como fosse para arrancar o toco, botando para torar mesmo. Mas não, você tem que amadurecer, meu filho. Pelo amor de Deus, não é possível que nem um rapaz hoje dirige uma congregação na capital. O rapaz, faltando culto, faltando escala, eu não era o dirigente da congregação, eu era um presbítero auxiliar, era superintendente da escola bíblica e tinha outras funções a mais na casa de Deus. E o rapaz uma vez me procurou no altar, no domingo de manhã, e falou um negócio para lá, e eu disse: olhe,
Olhe, veja bem se você não pode vir cumprir com suas escalas. Atente. Será que você não pode chegar cedo nas suas escalas, na casa de Deus? Será que você não pode vir uma sexta-feira, que é o dia da doutrina na capital? Você não pode chegar na sexta-feira cedo para estar na doutrina? E aí arrochei o cacete, pá, pá, pá. E disse: amadureça, rapaz, cresça. E arrochei, disse tanta coisa para lá que eu nem me lembro. E ele saiu de lá invocado comigo. Parecia mais um dragão, fumaçando, cuspindo fogo, e gostava de mim, mas ficou virado num siri naquele dia, e foi um domingo de manhã. Quando foi um outro domingo, ele foi na igreja da Coab, escola bíblica, domingo pela manhã. Chegou lá, um professor disse: está vendo aqui fulano? Olha, está vendo fulano? Fulano é um rapaz assim. Aí botou o caba lá no céu primeiro do que Jesus. Quando foi depois, ele me procurou numa sexta-feira, ou foi um outro dia lá na Coab. Aí me chamou atrás da congregação. Eu disse: diz aí. Ele disse: olha, naquele dia eu te procurei, tu botasse para metesse o chicote ferrenhamente em mim. Certo. Ah, diga. E eu quero dizer, eu não gostei não, eu saí de lá brabo. Porque eu vim aqui um domingo na escola bíblica, na Coab, e um professor me botou lá em cima. Disse que eu era assim, assado, não sei o quê, e só love. Foi mesmo, foi. Eu disse: é porque ele não quis lhe mostrar a verdade. Ele não quis lhe mostrar a verdade. Agora eu estou lhe mostrando a verdade, eu lhe mostrei a verdade. Aí arrochei de novo o cacete no camarada. Arrochei de novo. Apoiou 2 vezes o terrível. Aí passou-se os dias e tudo. Quando foi um dia, ele apareceu lá na escola bíblica de novo. Eu estava lá no altar. Ele disse: Silvio, eu quero falar contigo. Oxe, arrocha aí, amor. Aí já está falando, diga aí o que é. Ele disse: olha, eu quero dizer a você o seguinte, que você está certo. Eu disse: olha, eu na mente, olha, estou certo. Aí eu: sim, diga aí. Ele disse: realmente, você falou aqui, depois eu fui na Coab, houve aquele negócio, a gente conversou lá atrás, você arrochou o cacete de novo, e depois eu fiquei que nem um filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo tornou-se em si, ou seja, como se ele estivesse dormindo ou cochilando. Ele diz que ele tornou em si o filho pródigo. Ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Na casa de papai tem de tudo. E eu aqui comendo bolotas com os porcos? Não, eu vou me levantar, vou ter com o papai e vou dizer: papai, eu pequei contra ti e contra os céus, me recebe como um dos teus trabalhadores. Então o filho pródigo tornou e se despertou, e ele pegou também e disse: senhor, estava assim. Depois eu fiquei refletindo, pensando, e cheguei a uma conclusão: você está certo, você realmente está certo, eu estou errado. Realmente tudo que você disse é uma realidade. E o outro que disse lá na escola bíblica realmente foi somente para massagear o meu coração. Só para massagear meu coração, e não me mostrou as verdades realmente. Eu disse: agora está tudo na sua mão, você que sabe o que você quer da vida. Se você vai querer ficar desse jeito, ou se você vai querer dinamizar. E olha que nem pastor eu era um presbítero dirigente, mas estava ali para auxiliar o pastor da igreja. Eu estava ali para auxiliar o pastor da igreja. Então veja, meus amados irmãos, eu fui aprendendo de cedo essa questão, porque eu tinha e tenho consciência da minha chamada dada por Deus. A minha chamada não foi comprada, não, por homens não. A minha chamada foi dada por Deus. Sou pastor porque Deus me chamou. Deus disse: venha, Silvio, eu quero você no meu ministério. Então eu sou consciente disto aí. Sou consciente. E eu peguei e falei com ele, foi uma maravilha e pronto. Mas a raiva foi embora depois que ele teve que refletir seriamente sobre o que eu tinha exposto para ele.
Então observe, meu amado irmão, minha amada irmã, que um pastor em sã consciência, se ele lhe chamar, ele vai lhe chamar para mostrar a realidade. Não procure um pastor querendo receber. Ah, pastor, massageia o meu ego, massageia o meu coração, pastor. Eu não quero ouvir outra palavra, a não ser uma palavra que massageie o meu coração. Olha, não venha. Se for para massagear de acordo com a Bíblia, de acordo com a realidade que deve ser exposta pela Bíblia, eu posso massagear o seu ego. Agora, se for o inverso, aí você aguenta também o tropé. Aguente o tropé. Não venha dando uma de coitadinho para nenhum pastor, irmãos. Não venha, o pastor ele acompanha. O pastor pode não estar ligado 24 horas com você. Mas o pastor, logicamente, com uma indução divina, Deus trabalha e de repente Deus abre os olhos e vai acompanhando o passo de um, aí acompanha o passo de outro. É Deus, porque essa obra não é humana, essa obra é de Deus, essa obra é espiritual, irmão. Ninguém pense que tudo que se faz, isso é só na esfera humana. Não, não é só na esfera humana, não. Aqui é na esfera espiritual. É Deus que ilumina, é Deus que guia, é Deus que fala, é Deus que ilumina a mente. E Ele vai agindo como Ele quer. Então venha, converse com o pastor. Agora, se for para o pastor querer o seu bem, ele vai, como diz aí afora, né? Ele vai mandar a real para você. Não é o real não, viu? Vai mandar a real, é no real, na real, sei lá como é que é a expressão que o povo usa aí afora. Vai mandar na real, acho que é assim. Se ele quer o seu bem, se ele quer que você amadureça, se ele quer que você cresça, aí ele vai mandar a palavra na real. Pode ser a verdade nua e crua, que pode ter uma formação de um chicote, que nem chicotearam Jesus. Mas aceite e reflita, é verdade. Ô irmãos, olha, eu tenho pouco tempo de vida cristã, eu não tenho muita experiência não, mas em 37 anos de vida cristã, quase 20 anos como pastor, como ministro do Evangelho, tirando o tempo que eu tenho como líder. Se for jogar como líder, eu tenho acho que 20 anos ou 25 anos como líder, mas quase 20 anos como pastor. O que eu já vi, irmãos, de pessoas aí afora, crentes, às vezes sem querer que o pastor mostre a real da vida. Olha, irmão, a sua situação é essa. E quando o pastor vai mostrando a real, aí já começa, não, mas não sei o que. Aí já começa a mostrar desculpa, aí começa a botar uma desculpinha aqui, aí bota uma desculpa acolá, aí já começa a criar mil e uma fórmula, mil e uma coisa, para querer enganar o besta do pastor. Para querer enganar o besta do pastor. Irmãos, essa obra não é humana, ela é espiritual, é Deus que nos guia. Aceite a correção, aceite a orientação, não seja um crente. Olha, irmão, eu digo a você assim, olha, nós estamos criando uma geração de crente sensível, planta malícia, não me toque, tocou, já não vou mais para a igreja. Eu não vou mais não, porque o pastor deu uma palavra para mim tão pesada, eu não vou mais não. Meu Deus do céu. E além do mais, criou no nosso meio cristão, assembleano, vamos assim dizer, criou no nosso meio o seguinte: olha, irmãos, quando você pregar para a igreja, pode ser uma palavra pesada, mas no final, passa um melzinho, joga um melzinho na boca do povo. A palavra foi pesada, mas passa um melzinho, para o povo saborear. Aí quando eu olho para Jesus, eu não vejo Jesus dando uma palavra pesada como João 6 e depois passando melzinho na boca do povo. Eu não vejo. Eu vejo os profetas de Deus entregando uma mensagem de Deus. Ai dos filhos rebeldes. E não vejo os profetas passando melzinho. Deixa eu passar um melzinho aqui para eu poder ser agraciado pelo rei ou por outra classe cheia da grana. Eu não vejo. Agora está surgindo, não é novo, é velho,
está surgindo no arraial evangélico, e por que não dizer assembleano também, de que quando se der uma palavra pesada, olha, passe mel, termine, você joga o espinho, permita-me assim dizer, jogue o espinho e depois jogue pétala, jogue as pétalas, para o povo sentir o cheiro das pétalas. Que conversa! Isso é medo de perder crente? Eu acho que deve ser medo de perder crente. É medo de perder a renda da igreja? Eu acho que é medo de perder renda de igreja. Eu acho que é medo de perder número de crentes e perder a renda da igreja. Irmãos, nós temos que despertar, não é para o que se cria em nosso meio. Vamos criar algumas coisas em nosso meio, para que a gente venha deixar o povo junto e não afastar. E onde é que fica a palavra de Deus? Onde é que fica a palavra desse meio? Onde é que fica? Quando Deus quiser, irmão, que a gente coma mel de abelha italiana, Ele manda mel de abelha italiana e a gente fica se lambuzando com mel de abelha italiana. Agora, quando Ele manda fel, é para a gente comer, como está lá em Ezequiel. O profeta Ezequiel estava lá, sofrendo. Aí Deus disse: Ezequiel, olha, como esse rolo aqui, Ezequiel, como esse rolo. Aí Ezequiel pegou o rolo e arrochou, comendo o rolo. E ele disse que era amargo, o rolo era amargo. É amargo, cheio de ais, cheio de lamentações, cheio de palavras duras. É amargo. Mas quando desceu, mel. É a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus pode ser dura, pode ser amarga, mas se você refletir, se você deixar a palavra de Deus surtir efeito, você vai ver, isso não era amargo não, isso aqui era mel. Era amargo no meu entender, porque estava confrontando a mim. Mas é mel, é doce, é saboroso, é gostoso. E aí eu vou comer adoidado. Vamos embora. E a gente está vivendo um tempo difícil, irmãos. Estamos vivendo um tempo difícil. Tempo este que muitos pastores não querem expor a palavra de Deus na sua essência, na sua realidade. Sempre tem que ter um alisado de cabelo, porque senão Tontonho não vem mais para a igreja, porque senão Filomena não vai trazer mais o que é de Deus. Aí eu tenho que veja um pai e uma mãe. Veja um pai e uma mãe que briga com o filho, que corrige o filho. Corrigiu. E se de repente você corrigiu e já abraçou, pronto. Quer dizer, meu filho, apronte de novo, porque eu falo, mas vou te abraçar de novo ao mesmo tempo. Não, deixa sentir a correção, tem que sentir, tem que crescer, tem que amadurecer. Senão vai crescer uma criança, seja menino ou menina, vai crescer uma criança completamente sensível. Meu Deus, meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, porque papai e mamãe bateu em mim e não sei o quê, e me deixou de escanteio. Não. Cresça. Você pensa que a vida é fácil? Não, cresça. Eu perdi minha mãe com 9 anos de idade, irmãos. Uma criança perder uma mãe com 9 anos de idade não é fácil. Eu tive que amadurecer na força, na garra. Amadureci sem aconchego de mãe, sem carinho de mãe, sem alisar de mãe. E mesmo assim eu me lembro que mamãe me deu uma pizza um dia. E uma pizza de mangueira. Olha o amor de mãe como é bonito. Eu e Silvia, pequenos, acho que tinha 5 anos, se não me engano. A gente pegou água sanitária e despejou no vaso sanitário todinho. Mamãe veio, quem fez isso? Peraí, pegou a mangueirinha, essa mangueirinha que a gente conhece da água, pegou uma bichinha assim, ó. Acho que tinha 5 anos de idade, ou 6 por aí, ou 7. Arrochou uma, foi 2 lapadas, pronto. Mas não é mamãe? O amor de mãe não é belo, não é bonito? É.
Mas aí não tinha que corrigir para a gente ser gente na vida? Tinha que corrigir. Ou corrige para ser gente na vida, ou vai ser uma bestalhada pelo resto da vida. E pronto. Mas perdi mamãe com 9 anos e amadureci. Tive que amadurecer. Perguntei a Deus uma vez dentro do meu quarto: meu Deus, por que levaste mamãe? Por que levaste minha mãe? E eu dentro do quarto, sozinho, e perguntei a Deus: por que levaste minha mãe? Eu acho que eu tinha meus 12 anos, de 12 a 14. E perguntei ainda: por que levaste minha mãe? Porque não deixaste minha mãe aqui na terra. E chorei ali no quarto, mas cresci, irmão. Eu cresci. Eu tive que amadurecer com outras situações ocorrentes na minha vida, e eu fui amadurecendo. Hoje, para mim, as coisas são normais. Posso passar 10 anos em um campo, fazer amizade com o povo, ter amiga doidada, mas vou embora na maior felicidade. Ah, porque não amava a gente? Não, não. É porque agora eu tenho que ir para outro lugar. Vou embora para outro lugar. E não ama a gente? Não. Amo. Agora, olha, papai tem que ir embora. Eu vou embora. Não fica aqui nem de jeito nenhum. Eu vou embora. Mas amo o povo. E o povo pensa que eu não amo. Amo o povo. Amo. Então, as coisas que eu passei na vida, irmão, me amadureceram. Hoje eu não tenho dificuldade de passar um campo, sair, demorar ou não, e fazer. Não, vou embora. Isso para mim é natural, porque o que eu passei na vida foi me amadurecendo. E quando eu cheguei na igreja com 14 anos de idade, aí pronto. Aí fui fazendo amizade com os irmãos da igreja, com os jovens da igreja, onde eu cantei no departamento dos jovens Vencendo com Deus. Né, irmãos na igreja andando, irmãos maduros, irmãs maduras, e foram me orientando. Situações que aconteceram no meio da igreja foram amadurecendo a minha pessoa. E pronto. E os pastores lá, trabalhando para eu poder crescer, amadurecer. Professor de escola bíblica contribuindo. Era outros irmãos contribuindo também para que eu pudesse amadurecer, me desenvolver como cristão e não ficar um cristão malícia, tipo planta na malícia, não me toque. Ai, meu Deus. Não, de jeito nenhum. Já fui repreendido por pastor. Pastor Manuel Francisco, de saudosa memória, me repreendeu. Pastor Jeremias, de saudosa memória, me repreendeu, às vezes na frente de pessoas. E hoje se criou também um negócio. Olha, um líder, ele repreende no escondido. O líder repreende no escondido. Aí eu vou para a Bíblia, aí eu vejo Paulo, pelo Espírito Santo, dizendo: repreende na presença de todos, para que tenham temor. Repreenda na presença de todos. Hoje não repreenda na frente de todos, não. Se você repreender alguém na frente de todos, você é um mau líder. Você não é um líder bom. Não, porque um líder bom é aquele que repreende na escondida e elogia em público. Conversa babada. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Repreenda na presença de todos, para que tenham temor. Eu fico com a Bíblia, irmão. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Mas fui repreendido por pastor Manuel Francisco, fui repreendido por pastor Jeremias, 2 de saudosa memória. Já contei para você que pastor Neco largou o cacete em mim do gabinete dele, e eu querendo chorar e dizendo: Jesus, não me deixe chorar não, não me deixe chorar aqui não. Só está eu e o chefe. Quer dizer, eu chamava ele de chefe, ele me chamava de chefe. Ele disse: não me deixe chorar aqui na frente do chefe não. E eu na mente, né? E querendo chorar: Jesus, não deixe não chorar na frente do chefe não, deixe não. Porque quando eu saí na antessala aí, voltar com os olhos vermelhos, acabei de ter saído, levou, fomos a pé de pastor Neco. Não deixe não. Mas eu disse: pastor, ore em meu favor. Ore em meu favor. Ele disse: vamos orar. E orou no gabinete, e eu em vez de orar, eu estava orando, mas minha oração: Jesus, não deixa eu chorar não. Deixa eu chorar não. Deixa eu chorar não. Saí dali, dei a paz do Senhor, sem nenhum rancor, sem ódio por ele, mas o coração ferido, porque eu pensei que eu ia receber uma palavra boa do chefe, né? Do meu pastor, e ele meteu o cacete como se fosse ali e Ana, mulher até quando estará desembriagada.
Não estou bêbada não, aqui eu estou desse jeito por causa da aflição da minha alma. E contou, disse, pronto, então vai em paz, o Deus de Israel conceda a tua petição. E eu estava lá, saí, na antessala, dei a paz do Senhor para os pastores, fui embora, e fui embora orando, Jesus, eu não posso ter rancor do meu pastor, eu não posso ter raiva do meu pastor, ele é meu pastor, eu não posso nutrir ódio, eu não posso aborrecer o meu pastor, ele apertou, ele meteu a lapada, isso é só na mente, né? Com todo o gosto, Jesus foi para lá e para cá, tu viste, ele meteu a espada e foi para lá e para cá, Jesus, mas eu não posso ter raiva dele, eu tenho que amá-lo. Eu não aceito nenhum sentimento ruim pelo meu pastor. Eu tenho que amá-lo, amar o meu pastor. E eu fui embora para casa combatendo qualquer sentimento ruim que quisesse adentrar no meu coração. E eu fui, expurgando, aniquilando qualquer sentimento ruim. E eu sabia lá o porquê daquelas palavras do pastor Neco. Palavras pesadas, palavras duras, palavras realmente que me deixou abaixo do chão. Cheguei em casa, não já assisti, nem para Sheila eu contei o que o pastor Neco tinha me dito. Nem disse nada. E aí, pai, falei, mas ele fez a oração e tal, mas nem contei. E eu estava lá dirigindo uma congregação na capital, Bela Vista, a única que eu dirigi lá. E eu orando a Deus, combatendo todo o sentimento ruim para não dominar meu coração. Veio a reunião do presbitério. E eu, como sempre, sentando no começo, sempre era na terceira fileira que eu gosto de sentar, para ficar com a visão boa do pastor na mensagem. E quando acabou a reunião, eu me levantei do meu lugarzinho, como de costume, eu gosto de fazer isso aí, e fui lá falar com ele. Cheguei lá, ele disse, Pai do Senhor, pastor, ele olhou para mim com olhar de riso, disse, Pai do Senhor, Silvio, tudo bem? Uma maravilha, pastor, abracei. Como ele tinha idade de ser meu pai, e tem um apelido de meu pai também, meu pai era Neco, o apelido, eu peguei e dei um beijo na cabeça dele, porque ali sim tem idade de ser meu pai, tinha, né? Já está no Senhor, tinha idade de ser meu pai. Dei um beijo na cabeça dele, alisei a cabeça dele e fui embora para casa. Fui-se embora. Passou-se os dias, meses, quando menos espera, eu fui indicado para ser evangelista, um ministro do evangelho. 2 meses após a minha consagração ao ministério de evangelista, fui para o campo Jacaré dos Homens. Passei 3 anos, foi 15 dias e não sei quanto lá, em Jacaré dos Homens. Fui para um lugar, pastor Neco não pôde estar na inauguração de uma congregação na capital, tinha que estar lá, fui, e chegando lá, pastor Amaro, ele disse para o povo, irmãos, disse de público, irmão Silvio passou em um aperto que só ele sabe o aperto que ele passou. Eu sei se o aperto que você passou, eu sei, mas está aí, você contando vitória. Mas onde é que está, irmão? Está vendo? Pastor Neco me testou, me provou, porque pastor Amaro disse para o público, pastor Neco disse, Amaro, eu peguei Silvio, bati em Silvio com gosto, bati mesmo em Silvio com gosto, eu disse, eu quero ver o que é que vai sair dali, eu quero ver se vai sair mesmo ali um ministro ou não, eu quero ver o que é que vai sair dali, Amaro, que eu botei foi para bater mesmo em Silvio, e eu quero ver o que vai sair dali. E saiu um ministro com a graça de Deus. Pastor Amaro disse, olha, está vendo o que aconteceu? Pastor fez isso, depois disse, olha Amaro, bati, fiz o que pude, mas o homem foi aprovado, Silvio foi aprovado, Silvio passou no teste. E o que foi aquilo ali, irmão? Será que não serviu para eu amadurecer? Não, serviu para eu amadurecer. Todo o campo que um pastor passa, irmão, é para o pastor amadurecer. E faça o inverso. Todo pastor que passa em um campo é para a igreja amadurecer também. Não é somente o pastor, não. Passei em Jacaré dos Homens, um campo sofrido. Deus sabe a situação de lá. Mas quando eu saí de lá, eu disse a Deus, muito obrigado, Deus, eu agradeço.
Eu agradeço por ter passado em Jacaré dos Homens, contribuiu para o meu desenvolvimento como cristão e ministro do Evangelho. Fui para Piranha e Xingó, passei dois anos e 11 meses. Mas eu disse, meu Deus, obrigado por ter passado em Xingó. Serviu para eu poder amadurecer como cristão e como ministro. Fui para Belém, a mesma coisa. Fui para Piaçabuçu, reveses, coisa boa aconteceu. Muito obrigado, Jesus. E hoje eu estou aqui. E eu agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço a Ele, porque aqui também vai contribuir para eu poder amadurecer, me desenvolver como cristão e como ministro do Evangelho. Porque o sumo pastor, que é Jesus, está trabalhando na minha vida para eu amadurecer, para eu desenvolver. E a mesma coisa é você como igreja. A mesma coisa é você como igreja. Uma igreja, irmão, ela amadurece com cada pastor que passa. Com cada pastor que passa. E se a igreja permite ser amadurecida por cada pastor que passa, é lucro para esta igreja. É lucro para esta igreja. Hoje é o pastor Silvio, então eu vou permitir que eu seja realmente amadurecida. Eu vou permitir que eu seja amadurecida, que eu cresça, que eu venha me desenvolver. Quem vem amanhã é o pastor X. Aí eu vou, e o de ontem. Aí eu vou permitir. Agora, se você não permitir, você não amadurece. Você não amadurece. E eu vou mais além. Será que hoje, irmãos, um pastor pode apertar com o obreiro? Será que hoje um pastor pode apertar com o obreiro? Se um pastor apertar com o obreiro, será que esse obreiro, seja auxiliar, seja diácono, ou qual será a atitude desse obreiro? Se um pastor pegar e meter no cacete. Pastor Jeremias, eu já contei para vocês, eu acho que eu estava assim encostado, um jovenzinho, não era diácono nem nada, estava lá, ele passou por mim com um martelo e tacou no meu joelho, terrível. Tacou no meu joelho. Eita, Silvio, desculpa. Não, pastor, não esquenta o quengo não. Doeu não. Está tudo na boa. Pode ficar tranquilo, está tudo na boa. Nem fica com raiva não, está tudo tranquilo. É mesmo, pronto. Foi um teste, eu sei lá se foi um teste. Sei lá se foi um descuido dele, realmente sem querer, e bateu e voltou, e eu sei lá. Mas hoje nós temos obreiros também mimimi. Nós temos obreiros hoje tipo planta malícia, não me toque. Se o pastor falar áspero, se o pastor querer falar grosso, quem o senhor pensa que é? Eu sou homem que nem, vem logo assim, eu sou homem que nem o senhor. Eu sou homem igual o senhor é. Se o senhor quiser brigar, eu estou aqui para brigar. Não sei o quê. Hoje nós vivemos, irmãos, uma crise para separar obreiros também, seja por diaconato, seja por presbitério. Não está fácil separar obreiros. Tem gente que quer ser uma coisa, mas não dá, porque não tem vida, não tem suporte, não tem carga, não é um jumento de 2 cargas de fortes ossos para carregar uma carga maior ainda. Vivemos um tempo difícil hoje. Para separar ministro, evangelista, pastor, não está de brincadeira não, porque às vezes os camaradas não têm nem condições realmente, não tem maturidade, é cheio de picuinha, é cheio de disse-me-disse, é cheio de grupinho, é cheio de presepada. E se for colocar alguém para ser uma liderança na casa de Deus, ser um professor de escola bíblica ou professora, exercer uma outra liderança na casa de Deus. E se o pastor pegar pesado, eu vou ver se aqui dá para um negócio. E se o pastor pegar pesado, será que aquele irmão, aquela irmã realmente vai mostrar que tem condições de dar para o negócio na casa de Deus, de servir naquela área? Se o pastor pegar pesado e tudo, irmão, nós estamos num tempo crítico. Nós estamos em um tempo crítico. Mas o pastor ele foi dado, querendo o aperfeiçoamento, o seu amadurecimento, para que você se desenvolva, para que você não seja levado por todo vento de doutrina, porque senão você é um tempo malícia, planta, né?
não me toca. Vou não. O pastor falou bruto comigo. Bota logo para torar. O pastor falou bruto comigo. O pastor me magoou. Que nem um gato na internet. Magoou. Olha, Everton. Que nem um gato na internet. Eu acho que vocês já viram esse gato aí. Parece que o triste fala. Meus irmãos, permitamos que Deus use os pastores para contribuir para o seu amadurecimento. E que os pastores permitam que as igrejas venham na vida dele para também amadurecer a ele. Para amadurecer a ele também. E aí tudo sai no lucro. Porque o desenvolvimento é mútuo. É o pastor se desenvolvendo e a igreja se desenvolvendo. Eu tenho as minhas falhas e você também tem as suas falhas. Eu tenho as minhas virtudes e você tem as suas virtudes. E juntos a gente vai se desenvolvendo. A gente vai amadurecendo. E quem é glorificado nessa situação? Deus. Deus é glorificado. E a igreja e o pastor ficam na alegria ofertada pelo Senhor por estarem amadurecendo. Sendo amadurecidos pelo Senhor. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Orar ao Senhor e agradecer a Deus por esse trabalho efetuado nesta noite. Quinta-feira, irmãos, amanhã tem sido de oração. Quinta-feira, o nosso trabalho aqui, os irmãos se esforcem e venham. Vamos orar com o diácono Clédson. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que necessite de orações. Oramos, Senhor nosso Deus e Pai que está no céu. Queremos, ó Deus, aqui, ó Pai, te agradecer pelo momento em qual estamos em Tua presença, Pai. Por ensinamento, ó Deus, no qual o Senhor tem usado o Teu servo para transmitir para a Tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continua nos abençoando, derramando a Tua graça, abrindo nossos entendimentos, ó Deus, para entendermos, ó Deus, e executar a Tua palavra, Senhor. Leva-nos, em Pai, para nossas casas, toma a nossa frente, Senhor, ser conosco, nos ajuda, nos dá uma noite, ó Deus, abençoada, ó Pai. Também, Deus, nesse momento, ó Deus, queremos te apresentar, Senhor, a cada um dos teus servos que estão enfermos, que não puderam, ó Deus, estar aqui nessa noite, Senhor. Estenda tuas mãos, ó Deus, manda, Senhor, conforme seja a tua vontade, ó Deus, repreendendo todo o mal, Senhor. Meu Deus, estenda tuas mãos, ó Pai, ser conosco, nos ajuda, nos continua nos abençoando, ó Deus, em nome do teu Filho amado, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos e todos dizem, fala com seu irmão, pelo amor de Deus, que a paz do Senhor.